Imagina se você conseguisse, de alguma forma, aplicar todos os conhecimentos descritos em um livro sem precisar ler esse livro do início ao fim, página por página, atrás daquele ensinamento que você tanto quer encontrar ali. Seria incrível, né? E se eu te falar que dentro do universo da tecnologia e do mundo da programação em Python, nós conseguimos criar programas quase que dessa forma, sem precisar ter todo o conhecimento do que está acontecendo por trás do código. Interessante, né? Tudo isso através das bibliotecas do Python. Mas o que são essas bibliotecas, Nathan? É muito difícil? Tem que saber tudo sobre programação? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. As bibliotecas do Python são como pacotes de códigos pré-escritos que adicionam funcionalidades e recursos ao Python. São como ferramentas ou extensões que nós, usuários do Python, podemos usar para fazer tarefas específicas, sem precisar escrever ali o código do zero, bastando apenas chamar essas bibliotecas, como eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Essas bibliotecas aqui, pessoal, são parte fundamental do ecossistema do Python, além de serem essenciais para a eficiência dos nossos códigos, porque nos permitem focar ali no que realmente importa nos nossos projetos, nos nossos scripts, sem precisar reinventar a roda para solucionar um problema simples que já foi solucionado por alguém anteriormente. Fazendo aqui um paralelo com uma ferramenta mais comum para todos, tentando deixar um pouco mais claro para vocês, vamos pensar no Excel. Quando a gente usa uma função do Excel, uma fórmula C, por exemplo, que eu acho que é a mais conhecida, o que a gente está usando ali é um código que já foi construído e integrado dentro da ferramenta, que permite que a gente precise só passar alguns parâmetros necessários para que aquela fórmula funcione da melhor maneira. Nesse caso, os parâmetros são o teste lógico, o valor se verdadeiro e o valor se falso. A gente sabe que muitas pessoas utilizam o Excel e suas fórmulas para realizar cálculos numéricos que podem ser ali mais simples, mas algumas pessoas fazem alguma coisa mais avançada também. Mas a gente tem no Python uma biblioteca chamada NumPy que realiza esses cálculos para a gente. E aí você vai me perguntar, mas então por que eu não uso o Excel? É mais fácil? Eu estou mais acostumado? Bom, na verdade são vários motivos, pessoal, mas o ponto principal é a limitação do Excel. Com o NumPy, nós conseguimos manipular uma grande quantidade de dados de maneira rápida e eficaz. No Excel, por exemplo, a gente não conseguiria manipular uma base de 2 milhões de linhas, 3 milhões de linhas e por aí vai. Então, essa é a principal razão do porquê que a gente não faz tudo no Excel, que é uma ferramenta mais comum para a gente. As bibliotecas do Python são divididas em duas categorias. A primeira delas são as bibliotecas padrão, que são bibliotecas já incluídas na instalação do Python e nos trazem funcionalidades essenciais para essa ferramenta, como a manipulação de arquivos, a possibilidade de fazer operações matemáticas básicas, a integração com o sistema operacional, entre outras coisas. Já o que a gente chama de biblioteca de terceiro são bibliotecas desenvolvidas por outros programadores da comunidade e não fazem parte da instalação padrão do Python. Essas bibliotecas são criadas para tarefas específicas e podem incluir recursos avançados, como análise de dados, a criação de gráficos, desenvolvimento web, aprendizado de máquina e muito mais. Bom, pessoal, e para que fique mais claro, vou trazer, claro, um exemplo de utilização de uma biblioteca bem conhecida e bem falada do Python, que é o Pandas, trazendo um exemplo prático de como a gente pode usar essa ferramenta, essa biblioteca, dentro de um código do Python, com simples linhas de código, para a gente importar uma planilha do Excel. A gente sabe que no dia a dia do trabalho, até coisas pessoais, a gente usa muito Excel e precisa, às vezes, consumir coisas que estão em Excel. Muitos processos em muitas empresas utilizam o Excel ainda até como uma espécie de banco de dados, às vezes, apesar da limitação que eu já comentei, mas ainda é muito usado. Então, a gente conseguir tratar ele dentro do Python, acho que é algo que agrega muito no nosso conhecimento e é um bom exemplo para a gente trazer porque é bem prático e dá para utilizar no nosso dia a dia. Então vamos lá? Se a gente ver aqui, a gente já está aqui no Jupyter, que é onde a gente
faz os nossos códigos em Python. E vou explicar linha a linha do código aqui para vocês. É legal falar e lembrar para aqueles que já sabem que as linhas que estão com o jogo da velha aqui no início, com essa hashtag, eles são comentários, então eles não fazem nenhuma diferença para o código. Então a gente vai se atentar só às linhas que não tem o jogo da velha aqui na frente. Então vamos aqui, linha por linha. Como eu falei, a ideia do código é trazer para a visualização do Python uma planilha em Excel, criada em Excel, que está salva aqui na nossa máquina e a gente vai trazer para dentro do Python para que a gente consiga manipular ela aqui dentro. Como que eu vou fazer isso? Falei para vocês que a gente vai usar a biblioteca Pandas. E aí, primeiro a gente tem que importar ela para dentro do nosso script. Ela é uma biblioteca de terceiros, construída aí pela comunidade. Então, para que a gente importe ela, a gente usa esse termo, essa sintaxe de import, e aí o nome dela, então import pandas. E aí, pessoal, esse SPD é um apelido que eu dou para minha biblioteca. E aqui, boas práticas de programação, tá, pessoal? Todo fórum que você consultar, toda pesquisa que você fazer em relação a essa biblioteca, o Pandas, todo mundo vai dar esse apelido para essa biblioteca. A gente vai ver ali mais para frente, quando a gente for usar, que a gente vai usar esse PD para chamar essa biblioteca. Então, esse PD está chamando a biblioteca Pandas. Que eu poderia, caso isso daqui não existisse, então caso eu não tivesse dado esse apelido, eu chamaria ela como Pandas. Mas já é bem comum na comunidade do Python, e vocês vão aprendendo também, dar esse apelido de PD para essa biblioteca do Pandas. Outras bibliotecas têm apelidos também, e não é padrão também, então se eu quisesse dar um apelido de PX aqui para essa biblioteca, também você só teria que chamar ela aqui como PX, né? Mas aqui é a escolha, só que aqui é meio que padronizado aqui no meio na comunidade de Python, que a gente dá o apelido da biblioteca Pandas como PD para facilitar aqui na hora de chamar. Então, primeira linha, a gente importa a biblioteca e dá um apelido para ela. E aí, para a gente trazer o Excel, que está salvo na nossa máquina, eu crio essa variável que vai receber o caminho que ele está salvo. Então, aqui é uma variável que eu também poderia dar qualquer nome aqui. Então, caminho arquivo, caminho Excel, ou o nome que eu quisesse dar para essa variável, porque é algo que eu estou criando, que não existe e que vai receber alguma coisa. Nesse caso, ela recebe o local onde está salvo a minha planilha. Até aqui é o local onde está salvo. Então, daqui para cá é o local onde está salvo, que abrindo aqui a gente consegue ver o local onde está salva essa planilha. E aí eu dou o nome dela, que é essa planilha de gastos que eu criei como exemplo aqui. Então, separado aqui por barra invertida, por barra, dou o nome dela, que é a planilha gastos, e dou a extensão dela, que é o XLSX, que é o Excel. Então, até agora, acho que bem tranquilo, importei a biblioteca e dei um apelido, a biblioteca Pandas, coloquei como PD, criei a variável caminho arquivo, especifiquei onde é o caminho que eu vou buscar essa planilha, o nome dela e a extensão dela. E aí agora sim, eu vou usar de fato a biblioteca do Pandas para ler esse Excel. Então é aqui que a gente vê a mágica acontecendo da biblioteca, que é o só chamar parâmetros, a facilidade e a eficiência que a gente tem para não precisar pensar ou se preocupar em qual código que eu deveria fazer e qual a complexidade que eu deveria ter para trazer um Excel aqui para dentro. Usando a ferramenta, a biblioteca do Pandas, essa especificamente aqui do exemplo, que eu vou trazer só passando parâmetros. Então vamos lá. Crio mais uma variável, que são minhas variáveis dados, que vão receber esse Excel, esses dados. E aí eu chamo a biblioteca. Chamei com o apelido, como eu falei para vocês. E aí é um comando padrão, tá, pessoal? Aqui a biblioteca Pandas tem vários
comandos que a gente consegue chamar e utilizar ela. Nesse exemplo, a gente está dando esse comando read Excel, que aí acho que fica claro para todos que a gente quer ler esse Excel. E aí sempre vai ser esse padrão aqui para as bibliotecas, tá, pessoal? Você coloca o nome dela, nesse caso o apelido que a gente deu para ela, o ponto e o argumento daquela função que você quer usar. E aí para chamar, a gente... Aqui é padrão, tá, pessoal? Esse read Excel então é específico da biblioteca, foi construída dessa forma. E aí o que a gente passa de parâmetro? Lembra lá que a gente falou de parâmetros? Que eu preciso passar para essa biblioteca funcionar da maneira que a gente quer? Então eu passo a minha variável caminho arquivo, e aqui dentro entre parênteses, né? O que é a minha variável caminho arquivo? Aquilo que eu criei lá. Então a variável que eu criei aqui, como eu falei, poderiam ser outros nomes. Variável caminho arquivo e a sheet name. O que é a sheet name? Lá dentro do meu arquivo gastos, eu tenho, posso ter várias abas. Então eu tenho que falar para o Python, e aqui especificamente para a biblioteca do Pandas, qual planilha que eu quero enxergar lá dentro, que é a planilha 1, como eu coloquei aqui, a planilha 1. Então o que a gente vai enxergar lá, pessoal, caso funcione da melhor maneira, é a ideia que a gente tem aqui, vamos ver se está certo o código, se está certinho, é a gente enxergar esses dados descritos lá para a gente. Então a gente vai enxergar aqui no Python o que está aqui no Excel. Por fim, após a utilização da ferramenta, eu exibo esses dados e verifico se eles foram coletados da melhor forma, da maneira mais correta. Mas antes disso, eu preciso fechar esse Excel, porque ele não consegue ler, não vai ler se estiver aberto, porque pode rolar alguma alteração aqui, então ele não interpreta se o arquivo estiver aberto. Então sempre se atentar, deixa eu salvar aqui, a fechar esse arquivo. E aqui esse print dados, ele vai printar, então ele vai mostrar na minha tela o que eu carreguei aqui nessa variável, que foi chamando essa biblioteca do Python, que é o Pandas. Então vamos lá? Para rodar o código, clico aqui em Run. Vamos ver. Esse asterisco fala para a gente que está rodando a função, e aí quando ele finaliza, ele traz aqui um número, dependendo da ordem de execução. Então ele trouxe, pessoal, assim como vou voltar aqui no nosso Excel, e a gente vai bater os dados. Então, se a gente for ver, os dados foram replicados lá dentro do Jupyter e a gente consegue enxergar aqui algumas diferenças, né? Por exemplo, formato de data, que ele traz um formato diferente. Aqui, se tivesse, por exemplo, no formato de monetário, aí a gente ia ver que ele não ia interpretar, porque aqui é uma funcionalidade específica do Excel. Mas, em resumo, pessoal, é um exemplo simples de como a gente consegue usar uma biblioteca do Python no nosso dia a dia, como uma ferramenta que é muito do nosso dia a dia e que, trazendo essa eficácia e eficiência no nosso código, com um benefício gigantesco, porque imagina se não fosse só passar os parâmetros aqui, não fosse só passar o caminho do arquivo e o nome da planilha. Antes da criação da biblioteca Pandas, era dessa forma. Você teria que desenvolver o código do início ao fim de como buscar essa planilha lá. Então, esse é o principal ganho da utilização das bibliotecas. Só passar parâmetros para as funções já criadas pela comunidade e testadas. Essa daqui é muito conhecida, tem documentação se a gente quiser buscar aqui. Então a gente consegue, com simples comandos e passando os argumentos corretos, trazer o que a gente precisa, chegar no resultado que a gente quer. Então, em resumo, pessoal, para entender o que é uma biblioteca do Python e poder usar essa ferramenta tão poderosa, podemos pensar assim: a gente vai estar usando um código que já está construído e que já é muito usado por todos os programadores da comunidade. Basta para a gente só passar os parâmetros certos para chegar no resultado que a gente quer.
de forma simples e rápida. Simples, né, pessoal? Quando você poderia imaginar que você poderia usar coisas já prontas dentro do seu código. Essas são as bibliotecas do Python. Caso tenha ficado alguma dúvida ou tenham sugestões para próximos vídeos, deixa aqui nos comentários. Um abraço e vejo vocês no próximo vídeo.